Meu amor, meu puxão de gás é a coisa mais linda! Olha com quem que eu tô aqui hoje, com quem que eu tô aqui hoje! Ai, doutora Polly, maravilhosa! Gente, eu preciso contar pra vocês quem é ela. Minha terapeuta, como é que designa? Você é terapeuta que chama? Terapeuta mesmo. Minha terapeuta maravilhosa, eu quero contar tudo pra vocês, que é quem tem me tratado desde que eu fiz a cirurgia, minha cirurgia de redução. E a gente veio falar sobre vários assuntos aqui pra vocês e eu quero, tem muita coisa legal pra gente discorrer aqui hoje sobre o método dela, que é muito interessante, que eu adoro. E a gente vai falar um pouquinho pra vocês, tá? Então, olha só, como que eu achei a doutora Polly? Logo nos primeiros 15 dias depois da minha cirurgia de redução, eu fiquei muito desesperada por comida. Já contei isso pra vocês aqui. Fiquei, assim, ó, muito mal, e eu perguntei também pra nutricionista do médico, e ela disse que é normal, porque é o momento que a gente fica mais em casa, que a gente fica mais resguardada e tal. E eu tava comendo muito, fiz uma cirurgia e passei por uma dieta líquida horrorosa. Então eu sofri demais por comida nesse momento. E eu comecei a procurar coisas na internet pra me ajudar. Coisas. Daí até que eu te achei, graças a Deus. Achei. E falava muito nessa força que a mente tem sobre a gente. Então eu queria achar... Como eu sabia que eu não posso me curar comendo nesse momento, porque senão eu vou passar mal, e não era essa a proposta. Então eu tenho que fazer uma coisa para minha mente aceitar isso e para ela ter força sobre essa coisa que tá tão ruim em cima de mim, que é a minha mente mesmo. Sim, exatamente. Que é, no caso, minha mente. Daí achei a doutora Polly, achei ela... o vídeo que eu te achei no YouTube foi da Você Bonita. Bem antigo. Ah, não, Você Bonita. Bem antigo. Bem antigo, né? Eu não sei sobre... E daí tu falava de neurofit, era esse negócio, foi por isso que eu acho que eu achei. Que é... Dá uma explicadinha no neurofit pra nós. É que o neurofit, na verdade, eu criei ele porque eu tinha... Minha primeira formação é de nutrição, né? Eu era nutricionista, mas eu era extremamente acima do peso e extremamente compulsiva. Então eu me frustrava muito, que eu falava assim, eu sei tudo que eu tenho que fazer, eu tenho pós-graduação, eu tenho todo o conhecimento, eu não consigo fazer. E aí me frustrava também, falar pro paciente fazer uma coisa e eu fazer outra, que era aquela coisa de passar dieta e eu estar comendo McDonald's, assim, né? Aquela coisa do efeito sanfona. E aí quando eu larguei a nutrição, porque eu me sentia uma fraude e tal, eu fui pra área de terapia, eu comecei a entender que tinha algo a mais, assim. E pra mim, o principal foi uma vez fazer um curso com o Tony Robbins. E aí eu perguntei pra ele, assim, porque ele conta nos livros dele que ele emagreceu muito, 20 e tantos quilos, etc. E eu fui falar pra ele assim, como é que é a sua relação com a comida hoje, né? Como é que é você e tal. E aí a frase dele pra mim foi um soco no estômago, que ele falou pra mim assim, Poliana, a minha alimentação é muito normal. A minha vida me dá prazer, eu não preciso da comida pra isso. E ali pra mim, putz, tem alguma coisa errada. E aí a gente tava no curso, eu fui pegar, a gente tava no hotel, peguei um monte de comida, sentei e falei pra uma moça assim, nossa, eu vou engordar horrores esse final de semana. Você viu a quantidade de comida que tem? Ela falou pra mim assim, eu compro pra emagrecer, você compra pra engordar? Aí eu falei, o quê? Aí ela falou assim, não, a gente não fala que tudo que a gente manda pra mente é o que acontece? Eu compro pra emagrecer. Assim, você já tá mandando um recado errado, isso vai acontecer com você. E aí começou a me dar esse alerta de, realmente, o que eu tô preenchendo com a comida, sabe? Tem esse emocional que tá afetado. E aí também, nesse mesmo curso, ele falou pra mim assim, você não gosta de comer? Eu falei, quê? Filho, comida é a melhor pessoa. Amo comer, não sei o que e tal. Ele falou, não gosta? O que você comeu hoje? Eu não sabia responder. Ele falou, quem gosta de comer, aprecia a comida. Ele falou, você devora a comida, você não sente sabor, você não sente textura, você não gosta de comer. E aí eu falei, realmente, eu sempre falei que eu comia por prazer, que a comida me dá prazer. E que prazer é esse? Se eu não tô nem sentindo o sabor do alimento, se eu realmente não tô prestando atenção no que eu tô comendo. E aí, quando eu comecei a fazer os cursos de terapia e tal, eu falei, deixa eu ver se isso funciona pra essa coisa que me atormenta, que é a questão da compulsão, do peso. E aí, eu fui fazendo e falando, cara, isso realmente funciona. Tanto que eu falo, eu fui extremamente compulsiva. Eu falo, se eu resolver a compulsão, qualquer pessoa resolve. Porque assim, eu fui de pegar comida mesmo ao lado. Cheguei nesse nível. Da pessoa sair, eu sabia ali. Então, muito compulsiva mesmo. Quantos quilos pesava mais do que tu pesa hoje? Uns 20 e poucos quilos. Nossa. A mais, assim. E sempre naquela luta, né? Faz a dieta, você emagrece, depois tá naquela surto que você come até os rebocos da parede, então aquela coisa. E aí foi onde eu fui vendo que tinha esse emocional por trás, assim. E aí foi onde eu criei o Neurofit, que é justamente a pessoa entender o que tem por trás do peso dela, o que tem por trás da compulsão dela, né? Perfeito. Daí, aí eu comecei a
ver outras coisas tuas, assim, aí procurei teu nome, aí vi um vídeo com a Fernanda Souza, bem legal também, com a Marcela Tranquese? Isso. Com a Marcela Tranquese, e comecei a te seguir também no Instagram, e aí várias dicas, gente, sigam ela lá no Instagram, vou botar aqui embaixo pra vocês, porque tem muitas dicas lá importantes, assim, e o tratamento dela é legal, porque ele envolve o subconsciente, né? Já Sim. vou te perguntar mais, tu fala um pouquinho melhor sobre isso. Mas assim, todos os traumas, então, por exemplo, eu sempre falei aqui, quando eu tive aquele visto negado aquela vez, eu tenho muito problema tinha, né? Em passar na alfândega sempre que eu chegava nos Estados Unidos, em algum país diferente, eu tinha muito medo, começava a suar frio. Era tipo um trauma. E a gente conseguiu contornar isso aqui. Então, todas essas coisas pontuais que a gente tem na vida, assim, que a gente quer melhorar, eu trago pro consultório e a gente consegue melhorar muito. Eu tô melhorando muito em muitos aspectos, assim, então eu tô, tipo, muito feliz com essa terapia. Então, conta um pouquinho como é que é essa história do subconsciente, só para as pessoas entenderem como funciona e que tipo de... eu queria até que as pessoas entendessem como que é o teu método dentro do consultório. Sim. O inconsciente ele é 95% das nossas ações, né? Então, por isso que, por exemplo, vamos supor, o nosso consciente é só 5%. Então, às vezes, quando você quer emagrecer ou quer fazer alguma coisa e você não consegue, porque você está com 5% contra 95% que precisa daquele comportamento. Então, o que a gente faz é acessar o inconsciente, desfazer, né, o porquê que ele precisa do peso ou qualquer coisa que seja, e conseguir colocar o comportamento que a gente quer. Então, por exemplo, quando você falou a questão do visto, tipo, naquele momento pra você, aquilo foi um trauma muito grande. Então, seu inconsciente registra aquilo como uma dor muito grande. Mas aquilo passou, depois você viajou, etc e tal, aquele registro, ele ficou. Então, a sua mente, ela vai sempre trabalhar como se aquilo fosse acontecer de novo. Então, o que a gente faz? A gente volta ali naquele momento e desfaz aquilo justamente pra mostrar pro inconsciente, não, tipo, tá tudo bem, sabe? Tipo, aquilo não vai acontecer de novo. Ou a mesma coisa, tipo assim, por que eu sempre mantenho o peso? Eu emagreço e volto pra aquele peso. A gente vai descobrir que o inconsciente quer manter aquilo, sei lá, por uma proteção, por uma coisa que aconteceu na infância, ou pra eu não ser vista, né? Então, tipo assim, e aí também cada parte do corpo, cada gordura localizada quer dizer alguma coisa. Então, por exemplo, tem gente que tem muita gordura no braço, então ela tem problema no trabalho. Tem gente que tem, tipo, muita gordura, às vezes, tipo, na barriga, tipo, dependendo do local da barriga, tipo, tá empurrando mesmo a vida com a barriga. Então, tipo, tem significados também que a gente vai mexendo nesses comportamentos que estão todos lá gravados no inconsciente pra gente conseguir mudar isso. E justamente quando você vai no inconsciente, você consegue ir direto na causa do problema. Sim. Então, por isso que o resultado é rápido. Não é aquela coisa de você ficar, tipo, deixa eu tentar achar porquê que é, ou tentar só se controlar. Tipo, não adianta você consciente, por exemplo, de, tipo, ir passar na alfândega, não, vai dar tudo certo, não sei o que tal, porque tem aqueles traumas lá que vão ativando aquele gatilho. Entendi. Então, tem que realmente ir na questão, no problema e reverter. Nossa, e funciona muito, gente, vocês não têm noção. Então vamos falar um pouquinho como funciona a tua consulta, assim, porque é uma coisa bem diferente, né? Eu nem sabia quando eu cheguei aqui, eu achei que era só conversa, mas a gente faz umas coisinhas diferentes, e aí eu quero te perguntar o porquê que a gente faz isso e como é que funciona. Sim, então, a terapia comigo ela não é tipo de conversa, de bate-papo, porque senão a gente tá de consciente pra consciente não tem resultado. É o que eu falo, você bater papo com uma amiga, que às vezes, por exemplo, fala, sei lá, tipo, de um relacionamento que não aguenta mais, um trabalho, você fala, então você tem que sair, não sei o que, você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue fazer, né? E você não consegue é por algo que acontece no inconsciente. Então, a primeira consulta, assim, é que, tipo, aquela coisa do bate-papo, que eu vou te conhecer, vou entender o que você quer, né, o que você precisa, mas as outras sessões, elas são todas já a gente arrumando alguma coisa. Então, assim, mas as técnicas que a gente usa depende. Então, por exemplo, tem dia que a gente usa a hipnose, tem dia que a gente usa a programação neurolinguística, tem dia que a gente vai usar o renascimento. Depende muito do que a gente vai estar trabalhando naquele dia e depende do que a sua mente vai trazendo, né? Aquela coisa, tipo, você sabe, a nossa mente é uma caixinha de surpresa. Então, às vezes a gente vai procurar um assunto, sei lá, uma causa que a gente acha que tem a ver com a comida, de repente surge alguém da família, né? Surge um problema no trabalho, alguma coisa. A gente vai justamente trabalhando o que a sua mente vai trazendo. Mas por isso a gente faz sempre, o que a gente chama das sessões, né? Usar uma técnica. Igual, por exemplo, às vezes, geralmente você chega, tal coisa tá me incomodando, tal coisa não tá legal, queria mexer nisso. A gente conversa ali no consciente normal. Aí eu digo, queria dar uma mexida nisso, e aí depois eu sento num, tipo, um divã, assim, não é divã, né? Tipo um divã, tipo assim, um pra divã, dar uma relaxada e dá uma relaxada e a gente faz, tipo, o relaxamento, assim, que daí vai trazer à tona o subconsciente, Isso, né? Exatamente. O relaxamento nada mais é que a gente faz uma hipnose, né? Pra gente poder acessar o inconsciente e ir encontrando e revertendo aquilo que era o problema, né? Tipo, por que eu tenho isso? A gente reverte pra que aquilo
depois não tenha mais. Então, assim, a gente sempre vai estar fazendo uma técnica, né, pra gente resolver determinados problemas ou mudança de comportamento, igual a gente fez com a PNL, né? A gente... Sim. Nossa, é muito legal, gente. É muito Mas aí, tipo, as técnicas também dependem de cada pessoa, né? Tipo, é muito personalizado, assim. Ah, não, claro, e depende né? do dia também, né? Tu Exatamente. vê ali, tipo, tem dia que a pessoa tá, tipo, hoje a gente conversou mais do que relaxou, do que fez a técnica. Sim. Então, tem dia que a pessoa quer conversar mais também, né? Fazer mais um papo, então o relaxamento é um pouco mais curto. E tem dias que a gente, tipo, quero arrumar tal coisa. Daí a gente já senta, já faz o relaxamento e... Exatamente. E tem técnicas que são mais rápidas. Tipo, a técnica da neurolinguística é uma técnica rápida, que é de mudança de comportamento. Então a gente... Aí às vezes eu vou conversar mais com a pessoa, entender algumas coisas, eu vou fazer a técnica. Tem dia que, igual você falou, tem dia que a pessoa quer desabafar, ela quer falar também. Vou deixar, obviamente, ela falar, né, o que ela precisa ali naquele momento mesmo. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho de uma coisa que eu achei que mudou bastante a minha vida, assim, que é o pensamento, o quanto a mente positiva, o quanto pensar em coisas positivas traz uma paz, traz as coisas positivas vindo com a gente, assim. Isso foi uma coisa que eu adotei há um tempo. Eu e o Michael, a gente começou a botar, assim, na parede as coisas que a gente queria, né, as coisas que a gente almejava. Eu li um livro que tu me indicou e que fala, assim, por exemplo, que tem que se tu deseja alguma coisa inconscientemente, tu não precisa nem te preocupar que o teu inconsciente vai dar um jeito de seguir para aquilo, assim, entendeu? Então não é uma coisa mística, a gente não tá falando de uma coisa mística, e sim de uma coisa que o teu subconsciente vai correr pra atingir aquelas coisas. Sim, não, isso, tipo, é o que eu falo, isso já é comprovado cientificamente, né, que essas coisas, tipo, geralmente as pessoas acham meio, tipo, coisa de bicho grilo, coisa mística, não. Que é até isso, a gente tem um sistema no nosso corpo, né, que funciona no nosso cérebro, que é o SAR, que é o sistema ativador reticular, que ele vai fazer, ele é um sistema de filtro, né, então assim, ele vai filtrar informações, porque se a gente fosse, tipo, absorver toda a informação que a gente recebe, nossa cabeça literalmente ia explodir, assim. Então é aquela coisa que, eu quero trocar um carro, você só vê aquele carro na rua, né, parece, tipo, não, o carro não passou a ser fabricado mais porque você quer aquele carro. Ele simplesmente esse SAR fez te mostrar as oportunidades. Então a gente funciona muito por causa disso. Então, as crenças que eu tenho na minha cabeça. Você fica falando o tempo todo, tipo assim, eu sou burra, eu sou pobre, eu não tenho sorte. Se é isso que tá na minha cabeça, esse SAR, né, sistema ativador reticular, sistema de filtro, ele vai procurar isso pra fazer isso realmente acontecer. Se eu falar, se eu tenho sorte, tipo, eu sou rica, tudo pra mim dá certo, etc e tal, ele faz isso acontecer. Então é como se fosse um GPS, você precisa colocar onde você quer chegar. O caminho, ele que vai traçar. Então ele vai fazer as oportunidades aparecerem, então por isso que é muito legal, igual você falou, tipo, de colocar as coisas pra você estar visualizando, porque por mesmo que você não esteja visualizando conscientemente, nossa, vou olhar pra aquilo ali agora, o seu inconsciente capta tudo, o seu inconsciente tá vendo aquilo ali o tempo todo, né? Igual teve uma vez, você me lembra quando eu mandei você ficar repetindo a frase, eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra, tipo, eu tô emagrecendo e tal. Sim. Porque é isso, essa mente ela vai fazer acontecer, a gente tem total poder sobre a nossa fisiologia também. Né? A gente que é as loucas do psicopata, que a gente é um psicopata. A gente gosta de série de psicopata, gente. Né? A gente que adora ver essas coisas de psicopata. Mas eu falo que eu mais acho incrível, por exemplo, você pega aquelas pessoas que têm, tipo, dupla, tripla personalidade. E assim, realmente, quando ele tá no corpo de uma pessoa, sei lá, que é diabética, uma personalidade diabética, precisa de insulina. O que não é diabético não precisa. Então, olha o domínio que a nossa cabeça tem sobre a nossa fisiologia. Então, olha o que a mente é capaz de fazer. Igual, por exemplo, imagina uma pessoa que tem gravidez psicológica. Não existe bebê ali, mas ela produz leite, a barriga cresce. Então olha o poder que a nossa mente tem sobre o nosso corpo. Sim. E se a gente, em vez de usar isso, tipo, pro negativo, né, pra ser um psicopata, pra, tipo, ter uma gravidez psicológica, não usasse isso pro positivo, pra alcançar as coisas que a gente quer. Então é justamente isso, aprender a usar esse poder ilimitado que a gente tem a nosso favor. Exatamente. Mas eu acho que tem uma barreira muito grande, assim, na crença, assim, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa muito positiva na minha vida, assim, de pensar, assim. Então, até a pessoa virar a chave, assim, de ficar achando que... De tornar isso realidade, daí demora, não é que demora, mas precisa de uma coisa... Das coisas começarem a se realizar pra gente
tomar isso como verdade funciona muito, né? Sim. E precisa de treino, né? Porque uma coisa, igual você falou assim, tipo, uma pessoa quando ela é mais negativa, pra ela conseguir mudar pro positivo é difícil. E é uma pessoa que às vezes ela pode até estar se protegendo, sabe? Tipo assim, nossa, o que adianta, tipo, eu ficar tendo um monte de expectativa, depois eu não consigo, vou me frustrar, não sei o quê. Então, assim, tipo, é uma coisa meio que você tem que falar assim, tipo, cara, vou fazer, vai que dá certo, sabe? É que eu brinco às vezes, você fala, tipo, cara, faz, tipo, vai que dá certo. Vai que funciona. Porque se o seu pensamento de que você tá agora, tipo, não tá te ajudando pra nada, então muda porque vai que funciona. Mas é difícil você manter, mas quando você consegue manter, você vai vendo, tipo, digamos assim, milagres realmente acontecer. Exatamente. E o negócio do reclamar, eu não sei onde é que eu li a etimologia dessa palavra, é reclamar, tu tá reclamando, tu quer de novo aquilo. Sim. Né? Então, tu tá pedindo pro universo aquilo de novo. Então, quando tu reclama, né? Clamar é uma palavra. Então, reclama. Tu clama de novo aquilo. Então, tu vai só clamar de novo aquilo que tu tá reclamando, entendeu? Eu achei sensacional. Não, e é sensacional mesmo. E, assim, tudo que você se concentra, você faz acontecer. Né? E eu brinco que como se o universo fosse, tipo, sabe, a gente é o Aladim e é o gênio da lâmpada, que fala, tipo, sabe, seu desejo é uma ordem. Então, tipo, nossa, eu sou pobre, seu desejo é uma ordem. Tipo, nossa, ninguém me ama, seu desejo é uma ordem. Então, assim, tipo, tudo que você vai se concentrar naquilo, você vai fazer acontecer. Né? Então, eu falo, e o problema das pessoas é que elas justamente se concentram no que elas não querem. Eu falo, mesmo que você tá numa estrada gigante, e aí tem uma pedra num canto. Você fica assim, não posso bater na pedra, não posso bater na pedra. Você vai bater na pedra. Tipo, não quer bater na pedra, olha pro raio da estrada, sabe? Assim, tipo, é isso. Então, tipo assim, você não quer engordar, não quero engordar. Tipo, você vai engordar. Tipo, a pessoa que só pensa em dívida, ela vai ter cada vez mais dívida. Então, você tem que mudar a sua maneira de pensar pra você poder mudar os seus resultados. Senão, tipo, não tem como, né? Nesse verão aconteceu uma coisa bem engraçada, assim, que eu tava lá no Rio Grande do Sul e eu me dei conta de uma coisa bem legal. Sabe quando passa várias andorinhas, assim, uma do lado atrás da outra, assim, lá é muito comum isso. E tinha a lenda que tu olhar, quando passasse uma, tu podia fazer 3 desejos. E quando eu era pequena, uma vez, eu tinha uma parente minha, assim, que ela era publicitária, então ela trabalhava bastante lá em Porto Alegre, e ela levava muitas pessoas para fazer comercial quando precisava, pessoas conhecidas dela. E aí ela era pequenininha, eu era pequena, ela disse assim, tu quer fazer propaganda? Eu disse, eu quero, fiquei muito feliz com aquilo, mas ela, tipo, então tá, então uma hora eu vou te chamar. E nunca me chamou, só que eu fiquei com aquela expectativa anos, assim, e sempre que passava as andorinhas, eu pedia, primeira coisa, eu quero fazer propaganda. Eu quero fazer propaganda. Desde pequena, eu passei muitos anos pedindo fazer andorinha. E aí, me esqueci, né? Isso acabou, passou o tempo, me esqueci. E aí agora eu fui ver que aí passou as andorinhas nesse verão de novo, passou e eu vou fazer propaganda, quero fazer propaganda. Me veio aquele desejo que hoje em dia eu não faço mais. E aí eu me dei conta que é o que eu mais faço hoje em dia, né? E eu achei muito sensacional isso, porque isso nada mais é que o teu subconsciente buscando mesmo aquilo que tu sempre quis. E as pessoas têm que entender que, tipo assim, não é assim, você pode pedir hoje e amanhã tá aqui, né? Assim, tipo, mas é isso, o seu inconsciente, ele vai trabalhar em cima daquele seu desejo que você quer, vai fazer as oportunidades aparecerem, sabe? Assim, tipo, vai fazer a coisa acontecer, assim. Tipo, é muito incrível, isso realmente, tipo, acontece, assim. E funciona, né? Funciona. Demais. Quando você treina a sua mente pra ela funcionar a seu favor, assim, tipo, realmente, tipo, coisas incríveis acontecem. E fala um pouquinho mais, assim, dessa questão, tipo, o braço é mais gordo ou o braço tá, tipo, que nem lacrimejando, que eu cheguei um dia, assim, todos os eventos que eu ia, eu tava lacrimejando. Todos. Então, aí eu cheguei e disse, me ajuda porque tem alguma coisa acontecendo. E não é alergia da maquiagem, porque quando não tem evento eu não tô lacrimejando. Então a gente foi lá e fez, por exemplo, a hipnose pra ver o que era. Nem me lembro mais o que era, porque já sarou, já deu tudo certo o que era. Eu não lembro nem o que era. Nem me lembro o que foi, mas deu tudo certo. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, de coisas muito interessantes, muito corriqueiras que representam tal coisa, assim. Sim, porque assim, o nosso corpo fala, né? O nosso corpo nada mais é do que uma leitura do nosso inconsciente. Tanto que, tipo, tem muita gente, às vezes, vai colocar silicone e o corpo rejeita. Porque a pessoa não tem uma atitude, uma pessoa que tem peito grande. Porque justamente ter peito grande, você fala assim, nossa, tem que ter peito pra enfrentar isso. Tipo, é uma pessoa de ação, uma pessoa que ela vai mais impor as vontades dela e tal. Então, se uma pessoa não tem esse comportamento, ela não pode ter peito grande. Ela vai colocar silicone e o corpo vai rejeitar. Então, como é que se faz esse tipo de estudo, assim? Tipo, como é que chegou a essa conclusão? Esse estudo, ele começa na medicina egípcia.
Então, tipo assim, vem da medicina egípcia, da medicina taoísta, que é a questão, tipo, do corpo falar, que hoje em dia tem muito o que a gente fala da metafísica da saúde, né? Então, assim, tipo, tem a leitura total, porque o nosso corpo, ele é... Tanto que o nosso corpo, ele vai mudando ao longo dos anos, mas mudando de comportamento. Tipo assim, se você mudar o seu comportamento, sua atitude, seu peito cresce, tipo, sem você precisar de silicone, sabe, assim? Então, cada parte do nosso corpo representa uma coisa. Tanto que, por exemplo, se você tiver uma fratura, um machucado, tipo, não é por acaso. É alguma coisa que aquilo ali tá querendo te falar, dependendo da onde vai. Por exemplo, estria, muita estria é raiva. Literalmente está se rasgando de raiva. Celulite, muita celulite também é raiva. O braço é trabalho. A pessoa que tem um braço muito gordo, ela tá frustrada no trabalho, não tá conseguindo fazer o que ela gostaria. Tipo, o culote já é um problema mais, tipo, relacionado a pai. E não ter cintura é quando a mulher, ela não, tipo, não quer ter filho, ela não tá, tipo, preparada pra essa parte, assim. Então ela não vai ter a cintura, coisa, tipo, da coisa mais feminina, tipo, que inconscientemente vai trair o homem de, tipo, vai querer ter filho, vai ser uma dona de casa, assim. Mas a pessoa também que tem braço, às vezes, muito gordo, é de quem quer tomar conta de todo mundo, sabe? Colocar o pintinho embaixo das asas, assim. Tipo, quem quer tomar conta de todo mundo. Por exemplo, a gordura na barriga, mais na parte de cima, no estômago, mas uma pessoa que tá, tipo, empurrando a vida com a barriga. Na parte de baixo é mais uma frustração sexual, na parte sexual. Então, tipo, depende de onde tá a gordura. A gordura é muito uma proteção, muito um casulo, né? Então, tipo, você tá me protegendo do quê? De quem? Qual comportamento, assim. E aí tem as coisas específicas, assim. A questão de ter filho. O que meio que representa nesse sentido? Quando a pessoa tem dificuldade de engravidar e tal. Assim, quando a pessoa tem dificuldade de engravidar, ela tem um problema relacionado ao pai, assim, tipo, no inconsciente dela, ao pai dela. Não, porque o nosso marido nada mais é também do que a projeção do nosso pai, né? Mas assim, tipo, não necessariamente é uma coisa, tipo, gravíssima que ela tem em relação ao pai, sabe? Assim, por exemplo, eu tive uma paciente que ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. E a frustração dela, quando a gente foi entender no inconsciente dela o que ela tinha com o pai dela, é que ela não queria fazer intercâmbio. O pai dela obrigou ela a fazer intercâmbio, ela foi, tipo, viajar pra Los Angeles, ó, que triste. Chorando horrores, assim, tipo, depois ela entendeu que foi ótimo fazer o intercâmbio. Mas naquele momento ela se sentiu, tipo, desprezada, um pai não me quer, um pai não respeita. Então isso foi, tipo, causou uma raiva muito grande. Tipo, nada grave, mas que pro inconsciente dela foi, e aí bloqueou essa questão, tipo, tanto que ela falava assim, não, mas eu não tenho nada em relação ao meu pai, a gente tem um convívio ótimo, não sei o quê, tipo, na hora que acessou, tipo, ela teve um acesso de choro absurdo, de lembrar da raiva que ela sentiu e tal. Então, assim, tipo, não necessariamente vai ser uma coisa, tipo, super grave que seu pai tenha feito, mas às vezes pro seu inconsciente ele registra e aí bloqueia, que é como se você não quisesse dar continuidade à tua espécie. Exatamente. Ai, que coisa, viu? Que interessante isso, gente. Não, e aí a pessoa e o mais legal é que a pessoa estando aqui, vindo aqui, ela consegue desbloquear essas coisas. Consegue desbloquear. Eu falo que eu vou abrir, tipo, uma creche. Tem várias criancinhas aí, tipo, que... Tem vários pacientes que engravidaram. Vários pacientes que engravidaram depois, tipo assim, de ter endometriose, tipo, de ser considerado infértil e tal, e que depois conseguiram engravidar. Nossa, que loucura. Que realmente reverte. E uma coisa assim, por exemplo, a gente tá falando tanto disso, né, do subconsciente e tal, mas qual é a diferença, tipo, de uma... tipo, a pessoa pegou um câncer, uma doença que fisiologicamente tá ali, ou uma gripe que seja, né? Então, lá eu tô gripada. Isso também faz... O subconsciente entra onde nisso? Tudo vem daqui primeiro. Porque, assim, é tudo muito o que você pensa. Até porque, na questão da doença, né? O que você pensa vai gerar substâncias, vão gerar hormônios que vão estar correndo pelo seu corpo. Tá. Então, se eu penso coisas positivas, eu vou estar gerando hormônios, substâncias positivas. Se eu penso coisas negativas, eu vou estar gerando hormônios, coisas negativas, e aí isso vai trazer doença. Até porque, por exemplo, a pessoa muito estressada, ela desliga o sistema imunológico dela. Então, ela não vai ter defesa para poder causar, mas toda doença vai ter um significado. O câncer, por exemplo, ele acontece de 1 ano a 2 anos depois que a pessoa teve uma decepção muito grande ou uma traição muito grande, mas a pessoa que ela ficou com aquilo pra ela, tipo, não conseguiu, sabe, tipo, lidar com aquilo, assim. E aí, dependendo... Não significa que se tu tem uma decepção, tu vai ter câncer, tá, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes uma pessoa, tipo, não consegue lidar, etc, com aquilo, e aí, que é onde entra, às vezes, um pouco a questão genética, o que aquela pessoa tem mais tendência a ter. Mas, assim, tipo, não é que todo mundo que teve uma decepção, que a gente tem trocentas na vida, vai ter um câncer, mas é aquela pessoa que fica remoendo aquilo, que não perdoa, sabe, que fica com aquilo o tempo todo, ela vai ter. Tipo, se a pessoa tem, tipo, no intestino, alguma coisa ligada ao trabalho. Se for no seio, uma traição geralmente vem do marido, assim, então, tipo, depende. Mas qualquer doença, ela vem do emocional e aí também você consegue reverter. Tipo, já tive paciente com lúpus que reverteu, já tive paciente com câncer que reverteu. Mas gente, é preciso uma coisa bem clara, que
pra gente deixar isso bem claro. Vem uma paciente com câncer aqui, ela não manda parar de tomar os remédios. De jeito nenhum, nem de fazer tratamento nenhum, etc e tal. E nem, tipo assim, certeza que você vai ser curado. Jamais também. Tipo, né, é aquilo que eu falo, a gente não é eterno. Tipo, sabe assim, então, se eu só cuidar da minha mente, eu vou, tipo, virar Matusalém, não vou morrer nunca. Não. Mas assim, o que eu digo é que a gente tem umas doenças hoje em dia aparecendo muito cedo. Tipo, você vê criança infartando, você vê pessoas, tipo, muito novas tendo câncer e tal, tipo, que não é uma coisa normal, não é natural, né? Então, assim, tem coisas que você pode melhorar. Às vezes, por exemplo, vai ter gente que vai vir que vai ter câncer, ela não vai melhorar, não vai curar o câncer dela. Mas ela vai conseguir passar por uma quimioterapia sem os efeitos colaterais, você consegue ajudar ela a se sentir melhor. Então tem isso, mas não é assim, tipo, todo mundo vai ser curado. Tipo, não, tem muita gente que foi curada, tem muita coisa que já comprova hoje em dia essa questão mental em relação à saúde, tipo, tem. Mas assim, não há, nada na vida é 100%, né? Porque também a gente é coisa de individual, né? Exatamente, porque, tipo, assim, num caso desse, por que não manda dispensar o tratamento? Porque é óbvio que ela vai fazer a parte dela como terapeuta para ajudar a pessoa a se sentir melhor, mas a pessoa vai responder de algum jeito ou de outro, entendeu? Sim. Daqui a pouco a pessoa não vai fazer coisas, não vai pensar na mente dela o suficiente para se curar de um câncer, entendeu? Então é óbvio que ela não vai nunca dizer para a pessoa parar de fazer os seus devidos tratamentos de qualquer tipo de doença. E numa gripe, por exemplo, a gente já falou sobre isso, que tu quer dizer que, por exemplo, tu entrou em contato com o vírus, mas se tu tiver com a imunidade boa, tu não vai pegar. É isso, ela não pega. Então, tipo, a gripe, ela vem pra, tipo assim, quando você tá muito atordoada na vida, sabe? Tipo, muita coisa acontecendo, tipo, é o meio que o seu inconsciente fala, tipo, filha, para. Tipo, não tá dando mais, sabe? Assim, tipo, para que não tá dando. Então, tipo, é uma coisa também pra você dar uma sossegada, tipo... para que não tá dando mais. Não. Mas é isso, se você tá com sua imunidade bem, não vai te pegar. Porque a gente tem contato com vírus e bactéria o tempo todo. Então, porque de vez em quando o vírus me pega e outras vezes não, né? Porque, tipo, a minha imunidade é diferente. A força que eu tô naquele momento ali tá diferente. Bom, é verdade mesmo. Ai, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por contribuir com a gente, com todas essas informações, gente. Eu tenho certeza que, tipo, assim como ela me ajudou em algum momento, que eu, tipo, tava desesperada procurando na internet uma força ali. As pessoas podem achar que é coisa boba, né? Tipo, só por causa que tá com vontade de comer, não sei o quê, mas assim, os problemas da gente são da gente, né? São individuais, a gente tem que respeitar o sentimento da pessoa. E eu chorei por comida na época. E eu me lembro que tu me ajudou muito, eu ficava olhando direto os stories, tudo, justamente pra minha mente ganhar uma força maior e poder vencer, que nem eu já falei no começo, a minha própria mente que estava desesperada por comida, então eu queria substituir isso daí. E me ajudou demais, eu espero muito que tenha ajudado vocês. Sigam ela lá no Instagram, vocês não vão se arrepender, tem muitas dicas. Vou deixar o Instagram dela aqui, vou deixar o telefone também aqui, tá? 9997 96 31 6. Nossa, eu falei muito mal. 9979-6316. Tá, vou deixar aqui também o telefone do consultório para marcar consulta, qualquer coisa é aqui. E eu queria só para finalizar falar um pouquinho dos teus finais de semana, que tem uma coisa mais intensiva, assim, de repente, para quem não mora em São Paulo, não consegue vir fazer o tratamento, vem aí passar um final de semana. Sim. E é muito legal também. É super interessante. Eu faço tratamento presencial, tem online e tem os finais de semana. Online, gente, olha. Tem online, porque dá, tipo, atender o pessoal que mora fora, né? Até fora do país. E tem os finais de semana de imersão, que são incríveis, que são 3 dias, assim, e a gente trata a vida, tipo, como um todo. E eu, como tá num hotel, tá tudo fechado, eu consigo colocar técnicas muito mais intensas, assim, também. Francis, espero que você participe do próximo. Bom. E, assim, tipo, é muito gostoso, é muito transformador, assim, tipo, só participando pra saber mesmo. Mas é incrível, assim, tipo... meio baseado nos finais de semana, tipo, do Tony Robbins, aquelas coisas bem intensa, bem transformadora mesmo. É muito bacana. Que bom. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e que se inscrevam aqui no canal para receber notificações de quando eu faço vídeo novo. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano, sabia? Nosso primeiro vídeo do ano, que coisa boa. Espero muito que vocês tenham amado tanto quanto eu. Obrigada. Obrigada, amor. Beijo. E até o próximo.